Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo-vos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu convido vocês, por bondade, a abrirem a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, a partir do versículo número 32. Mateus 24, versículo de número 32. Nós vamos ler, irmãos, a palavra de Deus até o versículo de número 44. Por bondade, deixe a sua Bíblia aberta durante a exposição, para que você possa acompanhá-la. Mateus 24, a partir do versículo 32. Nos diz assim a palavra de Deus: Aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe. Bendito Deus, nós já tivemos condições, Senhor, graças a Deus, graças ao Senhor por isso, de adorar o Teu nome, de confessar os nossos pecados, de a Ti, ó Deus, entoar louvores, de expressar a consagração das nossas vidas por meio da entrega de dízimos e ofertas. E agora, ó Deus, como Tu sabes, estamos diante do Senhor carentes, necessitados, precisados, ó Deus, de ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito que fala por meio da Tua palavra. Então, em Cristo Jesus, nós, ó Deus, nos aproximamos do trono da Tua graça para em mais um momento desse culto rogar: ó Deus, graciosamente, fala aos nossos corações. Olha para nós, ó Deus, olha para o nosso coração,
Sonda em nós, ó Deus, os nossos caminhos, as nossas veredas, e faz delas justas, ó Deus, por meio da Tua palavra, Senhor. Faz delas caminhos de vida, caminhos de paz, de prosperidade, de luz, caminhos, ó Deus, que glorifiquem ao Teu santo nome. Então, ó Deus, por bondade, aquieta cada irmão, fazendo dispersar os pensamentos das coisas que estão lá fora, fazendo-nos esquecer dos problemas, ó Deus, e das demais questões, para que possamos agora, ó Deus, ter toda a nossa atenção conduzida por Ti mesmo à Tua palavra. Faz o mesmo com os nossos filhos, ó Deus, que as crianças também possam prestar atenção, os adolescentes, os jovens. Ó Deus, aquieta todos nós, ó Deus, para que possamos não somente ouvir, mas compreender aquilo que Tu quer nos ensinar, e compreendendo que possamos guardar no coração e praticar para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a tarefa da vigilância nem sempre é uma tarefa fácil. Você imagine em tempos de guerra, quando o vigia se colocava sobre um muro para de longe tentar observar se os inimigos se aproximavam. Ele tinha uma função muito importante, muito específica, de alertar ao povo a respeito desta aproximação, para que com certa, por assim dizer, antecedência, o povo pudesse se preparar, os portões pudessem ser fechados, os demais militares pudessem se armar, se preparar para a defesa. A vigilância em nossos tempos é algo que, infelizmente, tem sido deixado para trás. Muitas vezes nós deixamos de vigiar, meus irmãos, como a Bíblia pede que nós façamos. E quando nós nos aproximamos deste texto bíblico que acabamos de ler, nós percebemos que ele nos chama a esta tarefa, a tarefa da vigilância, de uma forma muito insinuante. E em nosso tempo, nós apresentamos dificuldade para isso. Os nossos dias são maus, como foram os dias do tempo de Noé, onde as pessoas não estavam apercebidas dos sinais, não ouviam o profeta do Senhor, não ouviam a palavra de Deus, não atentavam, não se colocavam em vigilância, de acordo com aquilo que Deus vinha ensinando àquele povo que deveria ouvi-lo e obedecer. De sorte, meus irmãos, que esse texto aqui é importantíssimo para nós hoje. E ele tem a seguinte tese, a seguinte ideia, que nós gostaríamos que você guardasse, levasse para casa e meditasse durante a semana. Aguardando o retorno do rei, atente-se zelosamente para os sinais, vigie minuciosamente em tempos maus e prepare-se cuidadosamente para o grande encontro. Me permita repetir essa ideia para você. Aguardando o retorno do rei, atente-se zelosamente para os sinais. Vigie minuciosamente em tempos maus e prepare-se cuidadosamente para o grande encontro. Nós pretendemos fazer a exposição desta ideia, meus irmãos, em 3 momentos. Convido você a olhar para a sua Bíblia para que saiba desses 3 momentos. O primeiro deles, aguardando o retorno do rei, atente-se zelosamente para os sinais, versículos 32 a 35.
por que atente-se zelosamente para os sinais? O versículo 33 aí diz: sabei que está próximo. Quando virem os sinais, sabeis que está próximo. O segundo momento, aguardando o retorno do rei, vigie minuciosamente em tempos maus. Os versículos 36 a 42. Justamente o versículo 42 diz: portanto, vigiai. E por fim, irmãos, terceiro momento, prepare-se cuidadosamente, aguardando o retorno do rei, prepare-se cuidadosamente para o grande encontro. Versículos 43 e 44. Perceba por bondade o versículo 44 que diz: ficai apercebidos. O nosso interesse, portanto, é, em cada um desses três momentos, trazer uma explicação, uma ilustração dessa explicação e aplicações práticas para as nossas vidas. Então, comecemos, irmãos, com a primeira parte do nosso texto. Aguardando o retorno do rei, atente-se zelosamente para os sinais, versículos 32 a 35, que eu convido você a ler novamente, juntamente comigo. Melhor dizendo, irmãos, não é uma leitura uníssona, acompanhe a leitura que procederei. Versículo 32 diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Meus irmãos amados, esta primeira parte nos diz que, aguardando o retorno do rei, nós devemos atentar zelosamente para os sinais. E aqui nós encontramos uma parábola que é entregue pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a parábola da figueira, nos versículos que acabamos de reler. E o que acontece aqui, irmãos? Esses versículos servem como uma ilustração didática entregue pelo nosso bendito Redentor para nos ajudar a compreendermos a importância de discernirmos os sinais dos tempos. Ele vai contar uma parábola para os seus discípulos e o Espírito Santo nos relembra a parábola esta noite para que nós possamos entender a importância de discernir os sinais dos tempos. E o texto começa aqui com um imperativo. Interessante, irmãos, que a palavra de Deus foi escrita em duas línguas que são muito marcantes. E quando nós vamos para o texto original, nós encontramos aqui um imperativo na língua original, que é utilizada para a escrita do Novo Testamento, que é o grego. Então, o imperativo que aparece inicialmente aqui é o verbo aprendei. Ou seja, há uma ênfase aqui, porque quando se utiliza imperativos no texto grego, há uma ênfase, aliás, a maior ênfase que se pode dar no texto grego são os verbos no imperativo. Então, é a maior ênfase que pode ser dada para que prestemos atenção a alguma coisa no texto bíblico, são os imperativos no texto grego, e aqui há um imperativo. Aprendei. Aprendei. Ou seja, uma ênfase muito forte. E, irmãos, isso aqui deve chamar ainda mais a nossa atenção pelo fato de que é o próprio Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está dizendo que os seus discípulos devem aprender o que ele vai falar a seguir, ou seja, a respeito dessa parábola da figueira. E ele inicia, irmãos, a sua explanação dizendo que a renovação dos ramos e o brotar das folhas da figueira são indicativos de que o verão está chegando. Então, quando o judeu olhava para a figueira e percebia o brotar dos ramos, ele já tinha a noção de que um tempo próprio, uma estação própria estava chegando, o verão está próximo. E então,
Daí a lição. Ou seja, diz ao nosso Redentor aqui, que os eventos que ele mesmo descreve no seu sermão, que estamos estudando aqui em Mateus 24, que é conhecido como o sermão escatológico, os eventos que o nosso Redentor descreve ao longo desse discurso, que estamos estudando ao longo dos últimos domingos, são sinais claríssimos, límpidos, de que a sua segunda vinda está próxima. Sinais claros de que a segunda vinda se aproxima. Lembre-se de quais são esses sinais, que, como mencionamos, temos visto aí ao longo dos últimos domingos. Se você for para o versículo 5 do nosso capítulo, você vai começar a relembrar que nós estudamos um primeiro momento chamado de princípio das dores. Olhe para a sua Bíblia, por favor, versículo 5. A analogia aqui é a analogia de uma mulher grávida que vai chegar e vai dar à luz. Ela está começando a sentir as dores de parto. Quais são, então, estes sinais que a segunda vinda, que mostram que a segunda vinda está próxima? Nós vimos, versículo 5, muitos cristos diferentes sendo pregados. Versículo 6, guerras e rumores de guerras. Olhe para a primeira parte do versículo 7, nação se levantando contra nação. Segunda parte do versículo 7, mantenha os olhos na sua Bíblia, reino se levantando contra reino. Depois, ainda no versículo 7, fomes e terremotos em vários lugares. O versículo 9 nos diz que cristãos serão perseguidos, atribulados, mortos e odiados pelas nações. O versículo 10 nos informa que haverão escândalos, traições e ódio. O versículo 11 nos lembra que haverão falsos profetas enganando a muitos. E por bondade, veja o versículo 12. A multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Estes são os sinais. São estes sinais que o nosso Redentor está falando. Primeiro momento, o momento aqui do início do sofrimento da grávida. Analogia dessa mulher grávida, o princípio das dores. Aí vem a grande tribulação, que é a hora do parto mesmo. E você vai lembrar daquilo que foi ensinado para você, que no ano 70, nos ensinou o nosso pastor, o reverendo Alex, falou a respeito da destruição de Jerusalém, do abominável da desolação, general Tito, e daquilo que a Bíblia vai chamar, portanto, de última hora. Nós estamos vivendo, irmãos, a última hora, é aquele momento final da história em que nós estamos aguardando a consumação de todas as coisas. Quem trabalha muito a teologia desta última hora é o nosso irmão apóstolo João. A expressão aí do nosso texto, sabei que está próximo, está às portas. O quê? A volta do Senhor Jesus, a chamada última hora. Ora, meus irmãos, então, a primeira coisa foi o aprendei, e a segunda coisa que é muito importante nesse primeiro bloco está aí no versículo 33. O verbo sabei também está no imperativo. Cristo está dizendo, eu quero que vocês aprendam essa parábola, para que vocês saibam. Saibam que está às portas. E então aqui, irmãos, obviamente é um reforço à necessidade da vigilância e o entendimento dos sinais escatológicos por cada crente. Meu irmão, ao olhar para estes sinais, eu tenho certeza que você reconhece que a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está às portas. Todos estes sinais estão sendo cabalmente cumpridos.
escritor do Evangelho, de 3 cartas e do Apocalipse, nos diz, na primeira carta que escreveu no capítulo 2, versículo 18, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, os falsos mestres que João está mencionando aqui, que vêm no espírito do anticristo para desviar as pessoas, para ensinar a falsa religião, para falar de Cristo, de um Cristo que é falso, sinais que nós estudamos ao longo dos últimos domingos. Deixe-me contar para você uma ilustração que talvez ajude você a entender tanto a explicação que nós demos até aqui, como também a proposição desse primeiro momento de nossa prédica, que diz que, aguardando o retorno do rei, nós devemos atentar zelosamente para os sinais, versículos 32 a 35. Imagine aí, meu irmão, aquele sentinela que nós mencionamos na introdução aqui do nosso sermão. Ele está encarregado de vigiar a cidade. Está ali a postos. Ele precisa conhecer muito bem os sinais da aproximação dos inimigos, que muitas vezes não virão abertamente, virão sorrateiramente, como uma estratégia de guerra. Ele precisa estar atento para a floresta, se pássaros vão voar repentinamente, é sinal de que há movimentação ali, movimentação grande acontecendo. Ele tem que estar atento ao som dos cascos dos cavalos, que podem também chegar repentinamente. Ele precisa estar atento, talvez, à poeira que se levante de longe. Aliás, as cidades eram edificadas sobre montes, justamente para que a defesa ficasse mais fácil, pela facilidade também da vigília, de vigiar. Se ele não conhece os sinais, a cidade que ele deveria proteger vai ficar o quê? Vulnerável. É óbvio que Cristo não é nosso inimigo, meus irmãos, ele é o amado na nossa alma, mas da mesma forma que esse sentinela deve estar atento aos sinais quando o inimigo se aproxima, nós somos chamados a zelosamente atentar para os sinais da vinda do nosso Redentor. Ou seja, sermos capazes de discernir aqueles aspectos que nos mostram a iminência, ou seja, que está muito próximo à vinda de Cristo. A volta do Rei, para sermos fiéis ao tema unificador deste Evangelho de Mateus. Então, eu espero que com essa ilustração você tenha percebido, que isso tenha ajudado a você a entender o que nós ensinamos até aqui, que aguardando o retorno do Rei, nós devemos nos atentar zelosamente para os sinais. Vejamos agora algumas aplicações para a primeira parte dessa exposição. Em primeiro lugar, irmãos, à luz do que acabamos de ver, gostaríamos de convocar a igreja para que invista tempo e estudo sério, estudo bíblico sério, num conteúdo chamado escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Invista seu tempo estudando o que a Bíblia revela a respeito disso, para que você possa estar atento aos sinais e que assim você possa ter, meu irmão, uma fé robusta enquanto você com vigilância aguarda o retorno do Rei. Em segundo lugar, irmãos, escatologia é um assunto difícil. A doutrina das últimas coisas é um assunto difícil. João Calvino não ousou escrever um comentário de Apocalipse. Até uma tese, pastor, de
ver a perspectiva escatológica de Calvino à luz dos seus comentários e das Institutas, que são a obra de Calvino. Porque aqui e acolá ele menciona aspectos escatológicos, que precisa mencionar, mas ele não teve coragem de escrever um comentário. Durante muitos anos, a igreja cristã brasileira teve sérias dificuldades no estudo da escatologia, porque a escatologia chegou até nós via a formação que os pastores recebiam, e os pastores mais antigos, não tendo acesso à língua inglesa, nem aos materiais que hoje sobram em disposição para nós, tiveram contatos com filmes como Deixados para Trás, que falavam do arrebatamento dos crentes, de forma que não é como a Bíblia ensina. O arrebatamento é único, ninguém vai sumir, andar sumindo por aí. Aperte o cinto, em caso de piloto sumir, não sei o que, aquelas coisas, né? O pastor falou aqui. Não. Nós vamos ser arrebatados quando Jesus voltar, como já vimos nos últimos domingos. Os nossos irmãos também não tinham esses comentários todos que nós temos traduzidos. Só em 2006, as Institutas de Calvino, por exemplo, foram traduzidas aqui de uma forma que a gente compreendesse, né, para o português. Os pastores estudavam uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield, que tinha notas de rodapé de dispensacionalistas, né, do pré-milenismo dispensacionalista, que nós podemos estudar em outro momento, mas também que eram ensinos equivocados a respeito da escatologia. Então, a dificuldade. Tá, se é difícil, pastor, como é que a primeira aplicação do senhor é que eu tenha que investir tempo? Sim, invista tempo para você estudar. E aqui vai também uma aplicação que está diretamente ligada à igreja. Igreja, forneça todas as condições para que o seu pastor possa investir em formação continuada, se capacite nesta e em outras áreas, para que possa suprir a igreja naquelas áreas que são as áreas mais difíceis. Então, os conselhos, os presbíteros têm que ter a noção de que o pastor precisa continuar sempre a estudar e ajudá-lo nessa tarefa. Esta é uma aplicação importante para a vida da igreja. E em terceiro lugar, irmãos, a última aplicação nesse primeiro momento. Precisamos, à luz do que vimos aqui, irmãos, manter uma postura constante de vigilância, de autoexame, para que isso possa, irmãos, nos conduzir a arrependimento de falhas. E é uma postura tal que nós possamos conhecer aquilo que Cristo tem nos revelado em sua palavra, de modo a levarmos, ó Deus, a levarmos diante de Deus uma vida santa, inclusive nos apropriando. Olha, você está sendo ensinado aqui quais são os sinais. Se você não reconhece isso, é porque você não está se apropriando disso de uma forma correta. Então, aproprie-se disso corretamente. Muito bem, irmãos, estamos vendo essa noite que, aguardando o retorno do rei, devemos atentar zelosamente para os sinais, saber que está próximo. E agora nós vamos ver que, aguardando o retorno do rei, devemos vigiar minuciosamente em tempos maus. Isso está nos versículos 36 a 42. Convido que você veja a sua Bíblia por bondade. Olhe para a sua Bíblia. Nosso Redentor diz assim. Ainda na primeira porção ele falou, olha, vai tudo isso acontecer, é certo que vai acontecer, sobre a presente geração. E realmente em 70 foi destruído o templo, né? Jerusalém, tudo mais. Então aconteceu e seguirá acontecendo, irmãos, até que tudo se cumpra. O versículo 35 diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora o versículo 36, que dá início a esse segundo momento da nossa exposição. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Versículo 41, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. E aí o versículo 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Esses versículos 40, 41, um vai ser tomado, outro deixado, vão ser melhor explicados nas próximas exposições, provavelmente com o reverendo Alex, em uma parábola que vai tratar especificamente essa parte de uma forma mais profunda. Portanto, nós vamos trabalhar isso minuciosamente em outra ocasião. Veja, irmão, a explicação desta porção da palavra. Aguardando o retorno do rei, vigie minuciosamente em tempos maus. O versículo 42 aqui é uma exortação clara à vigilância. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Adivinha de que forma no texto grego está o verbo vigiar? Imperativo. Então, as divisões do texto são retiradas dos verbos imperativos que são trazidos pelo Senhor Jesus. Vigiem. Mais uma vez, então, estamos diante deste imperativo no texto original e que tem o propósito de, por assim dizer, governar essa porção do texto, onde o rei Jesus utiliza aqui, irmãos, o exemplo dos dias de Noé para ilustrar o caráter súbito e inesperado de sua segunda vinda. Volte-se a olhar para o versículo 36. Veja que, a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Nós já fomos instruídos ao longo dos últimos domingos que a data, o horário, marcar o dia, nada disso está correto à luz da teologia bíblica. Nós não sabemos a data precisamente. Aliás, também já fomos instruídos de grupos, acerca de grupos heréticos que tentaram marcar o retorno de Cristo. Equívoco terrível, como a seita dos adventistas do sétimo dia. Espero que irmãos tenham prestado atenção no qualificador seita. Então, certamente você lembra, por bondade, veja aí o versículo 26 desse capítulo 24, daquilo que vimos anteriormente. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo lá no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Perdoa o pastor por não ter colocado esse cântico para a gente cantar nos corinhos. Era bom, né, pastor? Ter colocado, né? Esqueci. Mas é assim, a vinda é repentina, rápida. E você deve estar ainda mais lembrado, porque é um pouco mais recente, o que a gente viu a partir do versículo 27. O rei Jesus nos ensina aqui, no versículo 27, que sua vida será repentina. Versículos 27 e 28. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Como um relâmpago, virá então repentinamente. Nós fomos instruídos pelo pastor Alex que a vinda do Senhor será gloriosa, única, pessoal, visível. Versículos 29 e 30. Aparecerá um sinal no céu. O pastor falou de uma escuridão. Quem sabe esse sinal não seja realmente como um relâmpago, a luz que chegou, como nós cantamos hoje, que Ele é a nossa luz. Vai ser visto por todos os cantos da terra, todo olho o verá,
e a vinda será vitoriosa, reunirá, veja o versículo 31, os seus eleitos dos quatro ventos, de tudo que é canto. Então, meu irmão, preste bastante atenção. A verdade é que, como nos dias de Noé, muitos estão desapercebidos. Nos dias de Noé, como é que as pessoas viviam? Desavisados, ignorando os avisos, ignorando os sinais. E existe uma coisa também, meu irmão, preste bem atenção no que eu vou falar para você, chamada escatologia individual. Jesus pode, por assim dizer, você pode estar com Ele mais rápido do que você está pensando. Você pode sair daqui, obviamente que a gente não está desejando isso para ninguém, mas você pode sair daqui e Jesus te chamar. O encontro ser antes. Casavam, davam esse casamento, comiam, bebiam, regalavam-se, deixavam Deus de lado, não estavam atentos aos homens que Deus levantava para falar com eles. E é nesse contexto, irmãos, que o Rei Jesus não apenas relata sobre a sua vida que é iminente, como vimos no primeiro momento, mas também nos chama para um tipo de vigilância que vai além do mero reconhecimento dos sinais. Um tipo de vigilância que nos leva a considerar a nossa vida moral, a nossa religiosidade, a vida espiritual. E aqui, mais uma vez, eu queria contar para você uma ilustração, com o intuito de que você possa entender a explicação que nós temos dado até aqui. Ou seja, que aguardando o retorno do rei, você deve vigiar minuciosamente em tempos maus, como eram o tempo de Noé, como são os nossos tempos maus também. Pessoas que estão aí vivendo as suas vidas alheias ao que Deus tem para elas. Pense aqui no salva-vidas. Salva-vidas está ali à beira da piscina. Eu não vou colocar nem do mar. Vou restringir um pouquinho, da piscina. Ele, obviamente, não está vigiando apenas se alguém está se afogando. Ele está olhando para ver se tem alguém se afogando. Mas ele também deve estar atento a comportamentos que possam levar ao perigo iminente de se afogar. Ou seja, correr ao redor da piscina, pulos perigosos, crianças desacompanhadas. Então ele não está olhando só para a piscina para quem já está no processo de afogamento, ele está olhando o quadro geral, ele está percebido o seu contexto. Assim também, meus irmãos, a nossa vigilância não deve ser passiva, atenta apenas aos sinais, como ressaltou o pastor Alex alguns domingos atrás. Os sinais têm a função específica de nos preparar. Mas uma vigilância proativa, testando a nossa vida à luz da palavra de Deus. E mais, cuidando não apenas de nós mesmos, mas também daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, os nossos filhos. Eu espero que com essa ilustração você perceba, que tenha ajudado a você a entender que enquanto aguardamos o rei, a nossa vigilância deve ser minuciosa, especialmente nos tempos maus em que nós vivemos. Vejamos agora algumas aplicações práticas para essa segunda parte do nosso texto. Em primeiro lugar, irmãos, pratique a autoconfrontação na sua vida. Em áreas que facilmente podem levar você à complacência espiritual, a desviar-se de olhar para o local correto, a não viver como as pessoas no tempo de Noé,
a não viver como as pessoas estão vivendo por aí nos nossos dias maus. Então, confronte a sua vida à luz da palavra, irmãos, à luz do que você tem ouvido. Em segundo lugar, encoraje a outros, quer seja na sua família, quer seja a comunidade da fé, a nossa igreja, a manter um alto padrão de vigilância nas minúcias, e faça isso com amor e humildade, ciente de que você vai precisar de que outras pessoas também te digam: olha, você parou de vigiar. Irmãos, a vigilância é uma disciplina espiritual. Ela precisa ser exercitada e vivida. Então, a última aplicação, obviamente, é um pedido. Engaje-se na oração, pedindo a Deus que fortaleça você, que fortaleça a sua igreja contra as tentações e distrações de um mundo que quer nos desviar a atenção da segunda vinda do nosso Redentor, a nossa bendita esperança. Então, essa noite, queridos irmãos, nós estamos vendo que, aguardando o retorno do Rei, devemos atentar zelosamente para os sinais, versículos 32 e 35, e devemos vigiar minuciosamente em tempos maus, versículos 36 a 42. Em último lugar, aguardando o retorno do Rei, prepare-se cuidadosamente para o grande encontro. Nós vamos ver, irmãos, os versículos 43 e 44. Olhe para a sua Bíblia por bondade, esses versículos dizem assim: mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aguardando o Rei, prepare-se cuidadosamente para o grande encontro. Nestes versículos, irmãos, 43 e 44, o Rei Jesus utiliza a analogia do pai de família de um ladrão. Essa analogia é interessante, não é? Coloque-se aí como pai de família. Aos que já o são, a tarefa vai ficar mais fácil. Imagine se você soubesse a hora que o ladrão ia entrar na sua casa. Tem um videozinho, deixa eu abrir um parêntese, pastor, um videozinho que está circulando aí do reverendo Augustus, não sei quantos irmãos já viram, que ele estava falando de arma de fogo. Aí alguém fala: pastor, o que é que você faria se o ladrão entrasse na sua casa? Aí ele fala assim: eu daria um tiro bem no meio da testa. Aí o povo ri, ele: pois é. Eu estaria preparado para o ladrão. E, aliás, irmãos, a defesa da propriedade privada é um preceito bíblico. Se alguém invadir a sua casa e você, em autodefesa, para manter a sua família, usar de arma, do que for, você está assegurado. Isso não é assassinato, isso é defesa. O mandamento não é não matarás, no sentido que nós lemos, mas é não assassinarás. Autodefesa não é assassinato. Se a gente soubesse quando o ladrão ia entrar, a gente estaria bem preparado. O pai de família tinha que estar bem preparado. E obviamente que a analogia que o Senhor Jesus conta é para destacar a importância desta preparação. A palavra aqui é: estais apercebidos. Outro imperativo. É um estado de preparação no qual nós precisamos estar atentos a todo instante. Não um processo único, mas um processo contínuo. Estejam apercebidos, permaneçam vigilantes,
O texto nos ensina, portanto, que se o pai de família soubesse quando viria o ladrão, estaria preparado. O chamado é para que estejamos preparados. Assim, em nossa preparação para o retorno de Cristo, o foco não é apenas reconhecer os sinais. É reconhecer os sinais, mas não apenas. Também não é apenas ser moralmente, espiritualmente vigilante, é também isso. Mas, por fim, para completar, estarmos preparados para o encontro com o Senhor, como veremos nas parábolas que se seguem, e que vão falar também a respeito de vigilância. Se seguem ao nosso texto. Certamente você se lembra desse grande encontro. Veja aí por bondade, Mateus 24, a partir do versículo 29. Nós vamos ler juntos o versículo 31, irmãos. Eu vou ler 29 e 30 e juntos leremos o 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Todos. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aí o encontro. Está aí o verdadeiro arrebatamento. Arrebatados. E olha, vamos para o ar, encontrar com ele nas nuvens, arrebatados. Quando ele pisar o pé na terra, irmãos, aí você vai ver o lamento dos ímpios e a destruição deles. Nós já vamos estar nos ares com ele. Deixe-me contar uma ilustração que ajuda você a entender o que explicamos até aqui e também a parte da ideia que compartilhamos com você referente a esse terceiro momento. Aguardando o rei, prepare-se cuidadosamente para o grande encontro. Imagine que você é um estudante, e aqui, volte aí por bondade, você que é mais velho ao seu tempo de universidade, de escola. Os mais novos já vão estar mais identificados com o momento. Imagine que você é um estudante que sabe que tem uma prova crucial no final do semestre. Os seminaristas estão aí também lembrando, né, das provas. Angelita está lembrando também, está ali sentada. Certamente esse estudante não espera até o último minuto para estudar. Ele se prepara ao longo do semestre, revisando o material, participando das aulas, buscando compreender o assunto verdadeiramente, compreender mesmo. De modo que o dia do exame não é uma surpresa, mas o culminar de uma preparação cuidadosa, contínua, cautelosa. Assim também, meus irmãos, devemos nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus. E eu espero que essa ilustração ajude você a entender que enquanto aguardamos o rei, precisamos nos preparar cuidadosamente para o encontro, assim como o estudante faz com uma prova, preparando-se o máximo que pode para que tenha o melhor resultado. Vejamos agora algumas aplicações práticas da terceira parte do ensino da palavra de Deus para nós essa noite. Duas aplicações simples, irmãos. Primeiro, cultive relacionamento pessoal e íntimo com Deus por meio da oração, do estudo da palavra, da comunhão com os outros crentes. E é deste modo, irmãos, participando dos sacramentos, usando os meios de graça, que você vai se preparar para o encontro com o Senhor Jesus.
lembre-se que ele deu para você talentos. Lembra da parábola dos talentos? Pois bem, cada qual vai receber um talento. E quando o rei voltar, vai dizer: eu lhe dei um talento, o que é que você fez? Ah, sabendo que o senhor é um rei muito exigente, eu peguei, enterrei o talento, toma aqui o que é teu. Esse servo vai ouvir o quê? O servo mau. Mas outros receberam talentos, alguns mais, outros menos. Mas trabalharam e multiplicaram aquilo que Deus os entregou. Como você tem se preparado para encontrar com Jesus? Meu irmão, olha bem, ainda que nós não passemos pelo julgamento condenatório, que é aquele julgamento em que Cristo vai condenar os ímpios, acabei de mencionar aqui que ele vai destruí-los, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, em um outro sentido. E sabe que sentido é esse? É o seguinte: meu irmão, eu coloquei você numa igreja, a igreja tal, domingo tal, o Espírito te falou isso, domingo tal, o Espírito te falou isso, no outro domingo o Espírito te falou isso, essa outra coisa. Pastor, você fez seminário não sei onde, aprendeu isso, fez mestrado lá no Andrew Jumper, aprendeu isso. Presbítero, diácono, criança. Irmãos, nós vamos dar conta de tudo que ouvimos e recebemos, prestar contas, e o que nós fizemos com o que nós recebemos, com os dons que recebemos, como fomos lembrados hoje pela manhã. O Espírito dá dons à sua igreja, Jesus Cristo dá serviços, e o Pai permite que realizemos a boa obra. O que você tem feito e como se apresentará diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores? Medite nisso. Encare isso com seriedade. Não pense que só é para o pastor a expressão: a quem muito é dado, muito será cobrado. Isso é coisa de pastor, de presbítero. Não. Você tem recebido muito pela graça de Deus. O que você tem feito com o que você tem recebido? Concluindo, meus irmãos, nos 3 tópicos desta breve mensagem, há uma convergência para o centro, para o que é principal. E o que é central e principal é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós bem sabemos que Ele é a pedra angular sobre o qual os princípios que estudamos essa noite descansam e adquirem o seu verdadeiro significado. Primeiramente, falamos sobre atentar zelosamente para os sinais, mas lembremos-nos, meus irmãos, que estes sinais nada mais são do que indicadores da vinda daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A palavra eterna de Deus, Cristo, o nosso Redentor e o nosso Rei. Estes sinais apontam para a iminência, ou seja, para a brevidade da manifestação plena de Cristo, que virá para nos resgatar, o Verbo feito carne, aquele que em si mesmo é o cumprimento de todas as profecias. Em segundo lugar, irmãos, exploramos a necessidade de vigiar minuciosamente em tempos maus. Esta vigilância, porém, não é uma mera autoajuda, nem uma ética moralista, mas um compromisso de santidade, ancorado completamente na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, o Filho do Homem, que assumiu a nossa humanidade e viveu uma vida perfeitamente vigilante, em oração e retidão, para que em sua morte, ressurreição e ascensão, nos desse não apenas o exemplo supremo, mas também o poder de, pelo Espírito Santo, vivermos uma vida de vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, meus irmãos, consideremos a importância de nos prepararmos cuidadosamente para o grande encontro. E que encontro será este, senão
o consumar, a consumação da nossa salvação, quando estaremos face a face com Cristo, nosso Rei Redentor. Ele que começou a boa obra em nós é fiel e poderoso para completá-la até o seu dia, quando esse encontro ocorrerá. Portanto, enquanto os nossos olhos estão fixados nos sinais, que eles possam estar ainda mais voltados para Cristo, a quem os sinais apontam. Enquanto as nossas almas estiverem em vigilância, que estejam ancoradas em Cristo, que nos concede a graça para tal. E enquanto os nossos corações e mentes se preparam para o grande encontro, que o façam com a consciência plena, que é Cristo que nos prepara para si mesmo. A Ele a glória eternamente. Amém.